Existe o gênio que lê pessoas e existe o gênio que lê padrões. Hoje vamos colocar frente a frente dois extremos absolutos da inteligência humana. Não, isso não é exagero, é literalmente o que eles representam. Não é apenas um duelo de estratégia, é um confronto filosófico entre adaptação psicológica caótica e perfeição artificial calculada, entre o imprevisível e o inevitável. Este é mais um episódio de Duelo de Gênios, aqui no O Xadrez Mental, e hoje a coisa vai ficar desconfortável. Tá bom. Se você aprecia confrontos mentais de alto nível, ou se simplesmente gosta de ver gente inteligente sendo destruída por alguém mais inteligente ainda, deixe seu like, inscreva-se no canal e sente-se, minha esplendorosa plateia. O show já vai começar e alguém vai sair sangrando. Ato 1. Psicologia do caos e da perfeição. Baku Madarame, a psicologia do apostador predador. Baku Madarame não é apenas um estrategista, isso seria reduzi-lo a algo comum, trivial. Ele é um predador psicológico especializado em exploração de vulnerabilidades humanas sob pressão extrema. Vamos destrinchar isso. Primeiro, Baku domina leitura de microexpressões, aqueles sinais involuntários que traem tensão. Um piscar de olhos, 0,3 segundos, mais longo, uma respiração ligeiramente irregular, o microtremor nos dedos quando alguém mente sob estresse. Segundo, ele identifica hesitação cognitiva, aquele milissegundo onde o cérebro hesita entre mentir e dizer a verdade, entre agir e recusar. Esse intervalo microscópico, para Baku, é uma autopista iluminada. Terceiro, ele explora ego e orgulho como alavancas psicológicas. Ele não apenas detecta a arrogância, ele a cultiva, ele alimenta, até que ela se torne uma corda que enforca o próprio adversário. Quarto, ele opera de dentro da teoria da mente avançada, a capacidade de modelar não apenas o que o outro pensa, mas o que o outro pensa que você pensa, entendeu? E então jogar 3 camadas acima disso. Putz, é louco, que personagem, gente. Isso conecta com conceitos reais. Psicologia de decisão sob risco, Kahneman e Tversky. Viés de confirmação, fazer o oponente ver o que ele quer ver. Efeito da escassez, criar urgência artificial que força erros. Heurística do afeto, manipular emoção, como contaminar julgamento racional, entendeu? Baku entende algo que a maioria ignora. Sob pressão extrema, o ser humano não falha porque é burro, ele falha porque é humano. A humanidade é uma fraqueza explorável. Ele não joga contra regras, ele não joga contra probabilidades, ele joga contra a psique humana fragmentada sob estresse. E aqui está o diferencial letal. Baku não precisa ser o mais inteligente da sala, ele só precisa fazer você acreditar que você é, e então usar essa crença contra você. Isuru Kamukura, a psicologia da otimização absoluta. Isuru Kamukura não é humano no sentido psicológico tradicional. Ele é o que acontece quando você remove todas as limitações cognitivas que tornam alguém humano e deixa apenas o processamento puro. Vamos dissecar essa máquina. Primeiro, processamento lógico com múltiplas camadas simultâneas. Enquanto você pensa em A, ele já calculou A, B, C, D e as 47 variações de cada um. Não é pensamento rápido, é pensamento paralelo em escala industrial. O cara é uma fábrica de pensamentos. Segundo, capacidade analítica, sem viés emocional contaminante, ele não ignora emoções. Ele se processa como variáveis estatísticas.
não como estados internos que afetam o julgamento. Terceiro, previsão estatística baseada em reconhecimento de padrões em escala macro. Ele não adivinha, ele identifica estruturas profundas em sistemas complexos e então age dentro da margem ótima. E finalmente, quarto, controle emocional que não é apenas forte, é a ausência estrutural de reatividade emocional disfuncional. Ele não reprime medo ou ansiedade, eles simplesmente não se manifestam de forma que contaminem a decisão. Psicologicamente, Izuru representa um perfil extremo. Alta inteligência fluida, raciocínio abstrato, resolução de problemas novos, alta inteligência cristalizada, conhecimento acumulado em todas as áreas, baixíssima reatividade emocional, quase a alexitimia funcional, tomada de decisão puramente consequencialista, sem apego moral, sem hesitação ética. Ele não se prende, gente, é isso que vocês têm que entender. Ele não se prende à ética, à moral, e ele quer que se dane tudo isso daí. Ausência de apego ao risco. Ele não arrisca porque calcula probabilidades com precisão suficiente para tornar risco uma variável gerenciável. Ele não é movido por ego, não é movido por vingança, não é movido por medo. Ele é movido por eficiência, por otimização, por inevitabilidade estatística. E aqui está o que assusta. Izuru não precisa entender você emocionalmente. Ele só precisa modelar seu comportamento como sistema previsível e então agir dentro da margem de vitória ótima. Ele não lê pessoas, ele lê padrões humanos como se fossem algoritmos defeituosos. E o conflito central que a gente vai trazer aqui é o seguinte: você entendeu qual é o problema? Baku explora falhas humanas, Izuru quase não falha. Baku joga com psicologia, Izuru joga com matemática aplicada a sistemas humanos. Baku cria caos para forçar erros, Izuru absorve caos como mais uma variável no modelo. E por isso que esse duelo não é apenas quem é mais esperto, é o que acontece quando manipulação psicológica encontra quem não se permite levar por elas. Caos adaptativo pode superar a previsibilidade perfeita? E a resposta? Bom, depende do campo de batalha. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Ato 2. Izuru jogando no inferno de Baku. Vamos usar exemplos concretos. Vamos colocar Izuru Kamukura dentro do universo de Uzogi, onde Baku Madarame reina absoluto. E vamos ver se perfeição estatística sobrevive a jogos projetados para quebrar mentes. Jogo Hangman, o Enforcado. Contexto do jogo: Hangman é um dos jogos mais brutais de Uzogi. Não é sobre adivinhação, é sobre gestão de informações sob pressão física e psicológica crescente. As regras envolvem informação parcial e deliberadamente enganosa, consequências reais para erros, dor, mutilação ou morte, múltiplas camadas de blefe e contra-blefe, tempo limitado com pressão crescente. Como Baku vence nesse jogo? Baku não vence porque é o mais inteligente. Ele vence porque, primeira etapa, manipula o medo do oponente. Ele não apenas lê medo, ele o amplifica, tornando um fator que contamina toda decisão subsequente. Agora a parte 2. Faz o adversário duvidar da própria memória. Ele introduz inconsistências sutis que fazem a vítima questionar o que viu, o que sabe e o que é real. Parte 3. Vamos lá que tá ficando bom, gente. Introduz pressão psicológica gradual. Como colocar um sapo em água fervente devagar. Quando a vítima percebe, já está cozinhando. Explora o viés de confirmação. Ele faz você ver padrões onde não existem, acreditar em lógicas que ele plantou.
Izuru enfrentando a Hangman, inicialmente Izuru teria vantagem devastadora. Ele calcularia probabilidades de cada escolha, identificaria padrões nas regras, não seria afetado por medo ou dor da mesma forma que humanos normais, processaria múltiplas hipóteses simultaneamente. Mas surge um problema crítico. Hangman não é apenas cálculo, é resistência psicológica prolongada em ambiente de incerteza deliberadamente construída. Baku cria situações onde o adversário se desespera e Izuru tecnicamente não se desespera, né? Vantagem dele. Se contradiz, Izuru não se contradiz logicamente. Vantagem dele. Toma decisões impulsivas baseadas em fadiga cognitiva prolongada. E aqui está o ponto crucial. Izuru pode processar muito, mas por quanto tempo? Se Izuru mantiver frieza total e processamento ótimo, ele pode vencer. Mas se o jogo for deliberadamente prolongado, se envolver múltiplos jogadores criando caos informacional, se Baku introduzir ruído estratégico para forçar Izuru a processar dados inúteis enquanto esconde os relevantes, o fator humano volta a pesar, porque Baku não tentaria vencer Izuru no cálculo, ele tentaria fazer Izuru calcular coisas irrelevantes enquanto a verdadeira armadilha se fecha. O veredito parcial, Izuru vence se o jogo for curto e direto. Baku vence se conseguir transformar o jogo em maratona psicológica com ruído informacional. Jogo Air Poker. O contexto do jogo, gente, se consiste no seguinte: Air Poker é poker, sem cartas físicas, apenas declarações, apenas blefe, apenas manipulação de confiança e leitura social extrema, beleza? Tá, então vamos agora para as regras. As regras envolvem você declarar sua mão, o oponente decide se acredita ou não, se ele acredita errado, perde. Se você blefa mal, perde. Não há verificações objetivas até alguém apostar tudo. Como Baku domina o Air Poker, Baku entende algo fundamental. O ser humano prefere acreditar na mentira que protegeu o ego, do que na verdade que o destrói. Ele não apenas blefa, ele cria narrativas psicológicas, onde primeiro o oponente acredita estar lendo o blefe, quando na verdade está sendo lido. O oponente se sente, esse é o 2, tá, gente? O oponente se sente inteligente quando está sendo manipulado para se sentir assim. E agora a parte 3, né? Já quase esqueci de falar a parte 3 igual esqueci na 2. Enfim, o oponente faz a escolha óbvia, que é exatamente a armadilha. Izuru enfrentando Air Poker, Izuru poderia antecipar blefes baseado em padrões de comportamento anterior, microinconsistências entre declarações e linguagem corporal, análise estatística de decisões prévias, modelagem de perfil psicológico do oponente. Mas Baku age de forma estratégica para quebrar a racionalidade. Ele cria cenários onde o adversário acredita mesmo, que está no controle, quando na verdade está sendo guiado. E aqui o duelo está perigosamente interessante, porque Izuru poderia antecipar blefes de nível 1, 2, 3, mas Baku poderia criar blefes dentro de blefes dentro de blefes. Entendeu? Metacamadas de manipulação onde a verdade se torna indistinguível da mentira estratégica. É um confronto entre meta-análise, Izuru processando camadas de engano, meta-manipulação, Baku criando enganos que se auto-validam. Vou dar exemplos mais concretos assim para vocês entenderem. Baku declara uma mão forte, Izuru analisa a probabilidade do blefe, igual a 73%. Baku sabe que Izuru está analisando isso, então Baku deixa pistas sutis que confirmam o blefe. Izuru capta essas pistas, decide chamar o blefe e descobre que Baku estava dizendo a verdade. Mas não porque Baku tinha a mão, porque construiu a verdade fazendo Izuru acreditar que era mentira. Isso é possível? Sim, é provável. Depende de quanto Baku consegue modelar
o modelo de Izuru. Veredito parcial: Izuru vence os jogos curtos baseados em probabilidade pura. Baku vence se conseguir transformar o jogo em batalha de metacognição, onde o objetivo não é ter a melhor mão, mas fazer o oponente duvidar da própria análise. Certo, sabendo disso, vamos concluir o ato 2. Izuru pode calcular Baku, mas Baku pode usar esses cálculos contra Izuru. Izuru é previsível na perfeição, Baku é imprevisível na adaptação dele, né? E em jogos onde a imprevisibilidade estratégica, que é normalmente superior à otimização estatística, Baku tem chances reais. Mas e se invertermos esse cenário? E se levarmos Baku para o mundo de Izuru? É isso que vem agora. Ato 3. Baku perdido em um sistema controlado. Agora levamos Baku Madarame para o ambiente de Izuru Kamukura. Um cenário fechado, regras claras, estrutura rígida, talentos extremos, operando em otimização máxima. Imagine Hope's Peak Academy. Imagine um jogo social complexo onde todos os jogadores são gênios em suas áreas. Aqui o fator humano não desaparece, mas é muito mais controlado, refinado e calculado. Então, o problema que o Baku vai enfrentar em ambientes controlados, Baku prospera no caos, ele prospera na assimetria informacional e na imprevisibilidade emocional humana. Mas, em um sistema como o de Danganronpa, onde as regras são absolutas e transparentes, os jogadores são excepcionalmente inteligentes, a manipulação emocional é esperada e parcialmente mitigada, o ambiente é monitorado e controlado, Baku enfrenta um problema estrutural. Seu arsenal de manipulação psicológica perde eficácia quando todos esperam manipulação. Vamos destrinchar isso. Primeiro, Baku tenta provocar reação emocional. Em Uzog, isso funciona porque os oponentes são humanos normais, sob estresse, mas em Hope's Peak, ele estaria lidando com talentos como Ultimate Detective, especialista em dedução, Ultimate Gambler, ele mesmo, Ultimate Analyst, processamento de dados em tempo real, Ultimate Luck Student, narrativamente protegido pelo acaso. Provocação emocional ainda funciona, mas com retorno drasticamente reduzido. Segundo ponto, Baku tenta criar instabilidade emocional prolongada, mas Izuru dificilmente reage emocionalmente de forma explorável. Psicologicamente, isso é devastador para a estratégia de Baku, porque a metodologia de Baku depende de explorar fissuras emocionais até que elas se tornem abismos. Izuru é quase uma parede lisa, sem fissuras, sem pontos de pressão óbvios. E aí a gente traz o terceiro ponto para vocês. Baku tenta forçar escolhas irracionais através de urgência artificial, mas Izuru, na maioria dos casos, não toma decisões irracionais. Ele calcula custo-benefício de cada ação, ele age dentro de uma ótima margem, mesmo com pressão temporal. O que isso significa? Que pela primeira vez na carreira de Baku, ele enfrenta alguém que praticamente lida de forma eficiente ao seu arsenal principal. Não é que Izuru seja mais inteligente, é que ele opera em um paradigma diferente. Baku manipula a emoção, Izuru não tem emoção manipulável. Baku cria caos, Izuru processa caos como dados. Baku força erros, Izuru não erra, ele recalcula. Mas Baku é adaptativo, certo? E aqui está a parte interessante. Baku não é estático, ele evolui durante o jogo. Ele observa, aprende, ajusta, recalibra. Se Izuru é uma máquina perfeita, Baku é um vírus adaptativo que muta para superar defesas. Então Baku poderia aprender o padrão de Izuru, identificar que Izuru sempre age otimamente e usa isso como previsibilidade. Explorar a arrogância da perfeição
fazer Izuru acreditar que a vitória é inevitável, então introduzir variável caótica de um último segundo que otimização não pode processar o tempo, criar jogos dentro de jogos, Izuru calcula o jogo principal perfeitamente, mas Baku está jogando com um jogo secundário invisível. Forçar Izuru a escolher entre ótimos mutuamente exclusivos, situações onde qualquer escolha é correta, mas nenhuma garante vitória, dilema do prisioneiro em escala extrema. Certo, agora vamos para o exemplo mais concreto para vocês. Baku cria um cenário onde a opção A, B e C. A A salva Baku, mas sacrifica objetivos de longo prazo de Izuru. A B sacrifica Baku, mas cria instabilidade futura imprevisível. Já a C tenta otimizar ambos, mas requer confiança mútua, que Baku pode trair. Izuru calcula todas as opções, mas nenhuma é claramente superior. Sem informação que Baku está escondendo, então Izuru escolhe baseado em probabilidade, e Baku apostou nisso. O problema, isso funciona uma vez, talvez duas, mas Izuru aprende instantaneamente. E aqui está o fator temporal crítico. Baku pode aprender o padrão de Izuru, mas o tempo necessário para isso pode custar tudo, porque enquanto Baku está aprendendo, Izuru já calculou 47 formas de neutralizá-lo. Bom, o veredito do ato 3, em ambiente controlado com regras claras e estrutura rígida, Izuru tem vantagem estrutural clara. Baku pode adaptar, pode evoluir, pode criar caos, mas contra alguém que não reage emocionalmente, não comete erros por pressão, não hesita por medo, processa a adaptação com mais uma variável. Baku teria a taxa de vitória por volta dos 20%. E essas 20% dependem de introduzir variável extrema que Izuru não pode prever, sorte, intervenção de terceiros, criar jogo tão caótico que otimização pura não funciona, apostar tudo em uma única jogada que Izuru não pode processar a tempo. É possível? Claro, por que não? É provável? Dificilmente. E isso nos leva ao cenário final. O que acontece quando nenhum dos dois está em casa? Ato 4. O campo de batalha neutro. Agora sim, retiramos ambos de suas zonas de conforto. Agora que a brincadeira vai começar. Nem o caos psicológico de Usogi e nem a estrutura de Hope Speak. O mundo real. Não o mundo real comum. Isso seria entediante até. O mundo real operando em escala competitiva extrema. Algo como mercado financeiro de alta frequência, Wall Street, fundos hedge, trading algorítmico, estratégia corporativa predatória, aquisições hostis, espionagem industrial, guerras de mercado, política estratégica de alto nível, diplomacia internacional, guerra econômica, manipulações de narrativas públicas. Ambientes onde dados importam vantagem para Izuru e pessoas importam vantagem para Baku, imprevisibilidade é constante, empate caótico, mudanças repentinas exigem a adaptação, vantagem para Baku novamente. Cenário 1, mercado financeiro, dinâmica, fluxo massivo de informação em tempo real, decisões de milissegundos, comportamento de mercado baseado em psicologia de massa, mais algoritmos, risco financeiro real, com consequências tangíveis, vantagem para Izuru, processamento de dados em escala industrial, identificação de padrões invisíveis para humanos normais. Execução de estratégias complexas sem hesitação emocional. Capacidade de operar 24/7 sem fadiga cognitiva. Izuru poderia analisar milhões de tradições simultaneamente, identificar manipulações de mercado antes que elas se concretizassem, prever movimentos baseado em agregação de dados macro e micro, arbitragem perfeita, explorar diferenças de preço instantaneamente. Vantagem de Baku vai ser a seguinte:
leitura de comportamento de trader humano sob pressão, capacidade de manipular sentimento de mercado, criar pânico, euforia, incerteza, exploração de vieses cognitivos em massa, FOMO, panic selling, confirmation bias, engenharia de narrativas que movem mercados. Baco poderia espalhar rumores estratégicos que desestabilizassem setores inteiros, provocar correções de mercados através de manipulação e confiança, criar um pump and dump exchange em escala institucional, explorar o fator humano que algoritmos não capturam totalmente. Confronto direto. Izuru detecta a manipulação de Baku instantaneamente, mas Baku não está manipulando Izuru, está manipulando os outros jogadores. Izuru otimiza decisões baseadas em dados, mas Baku está corrompendo os dados através de manipulação de fontes humanas. Quem vence? Em mercados altamente algorítmicos, trading de alta frequência, Izuru domina. Em mercados ainda dominados por psicologia humana, venture, capital, fusões, aquisições, Baku tem vantagem. Empate contextual, 50-50, dependendo do mercado específico. Cenário 2, estratégia corporativa, dinâmica, competição entre empresas por recursos, talentos, mercados, jogos de informação assimétrica, alianças temporárias e traições, regulação governamental criando restrições dinâmicas. E a vantagem de Izuru entra agora. Análise de viabilidade de projetos com precisão extrema, otimização de recursos, capital humano, financeiro, temporal, identificação de oportunidades de mercado antes de concorrências, execução impecável de estratégias de longo prazo. Vantagens de Baku? Bom, a manipulação de stakeholders, investigadores, conselhos, reguladores, engenharia social corporativa, fazer pessoas-chave tomarem decisões favoráveis, criação de crises artificiais que beneficiam sua posição, exploração de egos corporativos para forçar erros estratégicos e confronto direto. Vai ser o seguinte: Izuru constrói empresa perfeitamente otimizada, Baku não compete diretamente, ele sabota, manipula, percepção pública e corrompe parceiros. Izuru maximiza eficiência, Baku cria instabilidade que torna a eficiência irrelevante. Quem vence? Izuru em competição limpa e regulada, Baku em ambientes com corrupção política, jogo sujo. Vantagem vai para Baku de 60 para 40, porque o mundo corporativo real raramente é limpo. O negócio tá ficando bom, hein, gente? Vamos pro cenário 3. Política estratégica, dinâmica, manipulação de narrativa pública, diplomacia e ameaças veladas, guerra econômica de soft power, caos informacional constante. Vantagem de Izuru vão ser as seguintes: análise geopolítica de alta precisão, previsão de consequências de políticas complexas, otimização de recursos nacionais, tomada de decisão imparcial, sem ideologia contaminando o julgamento. Vantagem de Baku vão ser as seguintes: manipulação de opinião pública em massa, criação de crises políticas estratégicas, exploração de rivalidades pessoais entre líderes e domínio absoluto da narrativa, fazer massas acreditarem no que ele quer. Agora, o confronto direto que eles vão ter vai ser que Izuru cria políticas ótimas, Baku faz ninguém apoiá-las através de manipulação de percepção, Izuru governa com eficiência, Baku cria instabilidade que derruba governos eficientes. Quem vence? 70 para 30, porque política é fundamentalmente psicologia de massa, não otimização lógica. Então vamos ao veredito final. Depois de analisar todos os cenários, todas as variáveis, todos os contextos, aqui está o veredito. Em sistema fechado e estatístico, Izuru vence, 85 de 15, não há discussão. Perfeição calculada, é superior ao caos psicológico quando o ambiente é controlado. Agora, em jogo humano prolongado, Baku vence em 65 de 35. Izuru pode calcular, mas Baku pode transformar o jogo
em algo que cálculo não resolve. No mundo real neutro, empate 50-50 com viés contextual, hein? Mercado algoritmo, Izuru. Política e manipulação de massas, Baku. Estratégia corporativa suja, Baku. Competição limpa e meritocracia, Izuru. Mas aqui está a parte mais controversa. Izuru é o talento artificial máximo. E talento máximo tende à estagnação, porque o talento máximo já atingiu o teto. Não há para onde evoluir. Baku evolui. A evolução imprevisível pode no longo prazo extremo superar qualquer modelo estatístico fixo, porque o mundo não é estatístico. O mundo muda caoticamente, imprevisivelmente, violentamente, e quando o mundo muda, quem se adapta melhor? O ser perfeito que já atingiu otimização máxima dentro de um paradigma, ou o ser caótico que muta para adequar a novos paradigmas? Pergunta final. A pergunta nunca foi quem é mais inteligente. A pergunta sempre foi quem sobrevive melhor quando o mundo muda. E se você acredita que o mundo é cada vez mais imprevisível, caótico e irracional, talvez Baku tenha mais chances do que parece. Ou talvez, perfeição ainda seja inalcançável demais para ser superada. Talvez caos nunca vença a ordem absoluta. Talvez humanidade seja fraqueza, não força. Ou talvez eu esteja completamente errado. E essa é a beleza desse duelo. Não há resposta certa, só há o que você escolhe acreditar. Pode ser Baku Madarame versus Izuru Kamukura, ou pode ser caos psicológico versus perfeição estatística. Ou também pode ser adaptação imprevisível versus otimização inevitável. E no final, talvez a vitória não seja de quem é mais forte, mas de quem está jogando o jogo certo. Deixe nos comentários quem você acha que venceria. E mais importante, o porquê. Esse foi mais um duelo de gênios, aqui no O Xadrez Mental. E lembre-se, no xadrez mental, a peça mais perigosa não é a mais poderosa, é a que você não viu se mover.